Boa tarde, pessoal. Eu sou o Pedro Piscioli, consultor aqui na RBX Soft. E no nosso webinar de hoje, a gente vai ver como que funciona a integração com a plataforma de telefonia Summit. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Beleza, agora estão vendo a minha tela, show. Vamos lá. Então, vamos do início aqui. Essa integração é bem simples, não tem muito parâmetro, né? O disparo, o gatilho dela vai ser sempre a ativação, bloqueio, vai ser tudo com base no contrato do cliente, né? Automatiza bastante seu sistema, o que o cobrador virtual fizer vai influenciar nessa integração, e eu vou comentar alguns pontinhos sobre ela. Então, sobre a configuração, né? Você pode vir aqui no menu, escrever Summit, empresa, parâmetros, integrações, Summit. Show. Aqui vai ter onde a gente vai configurar a integração com a Summit, né? A gente vai precisar definir uma descrição, um ID do EMS, um host do FTP, a porta do FTP, login e senha e o diretório, né? Qual que é esse diretório? É para informar o caminho onde estarão disponíveis os arquivos de faturamento, né? A partir do diretório inicial, quando a gente faz o primeiro login. Esse caso aqui do FTP, tá, pessoal, é o servidor onde vai ficar hospedado o sistema da Summit. E aqui embaixo a gente tem os planos do RBX. Deixa eu mostrar para vocês uma base que já está configurada. Beleza. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma base que já está configurada, né? Descrição RBX, o ID é 1000, o host vai ser o domínio, né? A porta da 0 vai ser a porta padrão, mas se você tiver uma porta específica por segurança, é sempre bom informar, né? Login e senha e o diretório, né? Que vai ser o caminho, né? Como se fosse o caminho do Linux, né? Um exemplo no Windows C, dois pontos, meus documentos, barra, mas daí é quando você faz o login nessa máquina, você já começa num diretório, ou seja, desse diretório em diante, qual que é o caminho, né? Aqui no caso é esse exemplo aqui. E aqui embaixo a gente tem os planos, né? A gente só vai escolher quais planos que vão se comunicar com essa integração, né? Não tem muito mais o que fazer. Selecionei, configurei tudo isso, eu posso salvar. Um ponto importante é que eu posso ter mais de uma integração ao mesmo tempo, né? Então, eu posso ter, por exemplo, vários servidores e ter um exemplo que pode ocorrer, né? Eu tenho um RBX multi-empresa, e eu tenho cada CNPJ meu possui um servidor da Summit, porém centralizado em um único servidor RBX. Então, eu consigo ter uma configuração para cada plano, né? Normalmente, os planos são interligados com a multi-empresa. Então, os planos da multi-empresa 1 vai ser aquele servidor, os planos da multi-empresa 2 vai ser aquele servidor. Aí é só selecionar os planozinhos mesmo corretamente. Feito isso, né? Configurada essa parte aqui, a gente vai ter o botão testar, né? Então, é legal estar clicando nesse botão e a gente tem que ter 3 OKs, né? 3 sucessos. Deu um erro aqui, porque o diretório que está apontado lá é um diretório inválido, provavelmente a pasta foi excluída, mas se a gente tem 3 sucessos, a conexão deu sucesso, ou seja, conseguimos achar aquele domínio, login deu sucesso, ou seja, o usuário e a senha tá ok, e o diretório deu sucesso, ou seja, aquele diretório é um diretório existente no sistema, né? Pronto, a integração está plena para uso, né? A gente não precisa fazer mais nada para trabalhar em cima disso. Tem uns outros pontinhos, né? Como eu já comentei no início do webinar, ela vai ser baseada no contrato, então sempre que eu colocar um contrato, né, que foi selecionado aqui em planos, lá no meu cliente, né? Plano para esse cliente, ou um pacote, enfim. Assim que ele for ativo, né, a gente vai começar a contar essa informação. O que o RBX faz com a integração da Summit? O RBX, pessoal, ele vai fazer duas coisas, tá? Primeira delas, o RBX, ele vai faturar, obviamente, ele vai fazer o faturamento. Então, você vai ter o seu valor que você vai cobrar daquele plano ali, e o RBX vai faturar normal.
né? Esse valor tem que estar relacionado lá com os planos da Summit, tá? Tem que ter essa correlação. Caso o cliente passe desse valor, o RBX ele consegue importar esse excedente como um pré-faturamento, né? Como que eu vou fazer essa importação desse excedente como um pré-faturamento? Vou vir aqui no menu novamente, né? Isso aqui a gente pode fazer uma vez por mês, né? Para trazer esse pré-faturamento, para a gente cobrar antes do faturamento do cliente ou depois, vocês podem definir a regra. Aqui em financeiro, importar telefonia, a gente vai ter a origem, né? A gente vai selecionar Summit, RBX, e vamos escolher, né, o mês e o ano. Ah, Pedro, eu tenho mais de uma integração Summit configurada. Sem problema. Essa Summit de RBX é a única feita aqui nessa base, né? Mas se eu tiver mais de uma, ela vai ser repetida, tá? Então vai ficar uma embaixo da outra. Então vou escolher o mês e o ano. Feito isso, né? Se eu não colocar nenhum filtro, ele vai puxar tudo de todos os clientes. E assim a gente vai conseguir trazer esse pré-faturamento, né? Essa relação de pré-faturamento. Outro ponto importante é que os planos, né, lá no cadastro do plano, tá aqui no plano. Então, aqui no cadastro do plano, o tipo do plano no RBX, quando você for cadastrar o plano da Summit, né, o tipo dele obrigatoriamente precisa ser tipo telefonia, tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. E quando você coloca o tipo telefonia no RBX, vai abrir um novo campo aqui chamado telefonia, né? E vai ter franquias em minuto, valor do minuto e um grupo local. Que aí você pode definir qual vai ser a franquia desse plano e qual vai ser o valor do minuto de ligação deste plano aqui, né? Isso aqui é para ter os dados referentes ao excedente. Outro ponto interessante, o RBX também pega a bilhetagem, certo? Porém, a bilhetagem, ela fica de acesso ao seu cliente, tanto pelo RBX Central do Assinante Web, né? Que é basicamente a gente apaga, deixa eu mostrar aqui um outro exemplo aqui. A gente está aqui na minha base, eu vou apagar essas informações aqui, né, do barra Routerbox para cá. Então, o meu domínio, né, até o .com, .br, .net, antes do Routerbox, se eu der um Enter, eu tenho acesso à central do assinante. Aqui na central do assinante, eu consigo logar, né, eu como seu cliente final, consigo logar na minha conta, né, na minha conta da central do assinante. E dentro da minha conta da central do assinante, peraí que eu tenho que aceitar esse contrato aqui. Beleza, ok, vamos concordar aqui com meus contratos, beleza? Então, feito isso aqui em telefonia, né, em ligações efetuadas ou extrato de ligações, a gente vai ter as informações que veio da bilhetagem, né? Para quem que seu cliente ligou, quanto tempo ele ficou, qual foi o número de origem, qual foi o número de destino, esse tipo de informação. Também é possível ver isso, né, no app central do assinante mobile, caso você possua o app desenvolvido por nós. E basicamente é isso, né? A integração configurada, com os planos selecionados, tendo uma ou mais, né? Deu sucesso ao testar, deu os 3 campinhos informando sucesso, ela traz o excedente e vai trazer a bilhetagem para o cliente consultar para quem que ele fez, né, a ligação. E basicamente é isso, é uma integração bem tranquila. Vou encerrar o nosso webinar por hoje, uma integração bem simplesinha, né? Então, pelo que a gente constatou, o RBX só coleta as informações mesmo, sendo o excedente e a bilhetagem. A parte de bloqueio e cancelamento, erroneamente, eu achei que cancelava, mas pelo visto não influencia. Se nossa equipe falou que não, pode ter certeza que não faz. E é isso, a integração não faz muito mais do que isso mesmo. Sobre o treinamento, sobre a configuração, marcado o treinamento, a gente faz a configuração, né? Vocês liberam a informação do servidor, o login para a gente configura aqui o RPX,
até os três campinhos estiverem funcionando, faz uma homologação, né, para ver se vai trazer uma bilhetagem de um cliente, se vai puxar um pré-faturamento de um cliente, e feito. Pronto. Então, foi um prazer falar com todos vocês e até o próximo webinar.